E essa semana nós teremos o jogo. No futebol brasileiro, nos últimos anos, Flamengo e Palmeiras têm dominado o cenário e criaram uma rivalidade muito grande, porque são os dois times mais bem estruturados, os dois times que têm o maior número de títulos recentes, os dois times que têm uma condição financeira mais privilegiada que os demais. Então, realmente, eles estão disputando ali o topo do futebol brasileiro, sul-americano. Cada um ganhou 2 Libertadores, ganharam 2 brasileiros recentemente, estão dividindo as taças. E eles vão para um confronto sensacional de Copa do Brasil, a ida já na próxima quarta-feira, 20h, Maracanã, Flamengo e Palmeiras. Uma semana depois, teremos a decisão da vaga no Allianz Parque, e no outro domingo, dia 11, eles voltam a se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro. Mas o título desse vídeo fala da escolha de Tite. Matheus Cunha, que jogou na vitória diante do Atlético Goianiense por 2-0, será o goleiro titular do Flamengo nos jogos contra o Palmeiras. O Tite já tinha anunciado que ele seria o titular das Copas. Pois bem, eu vou trazer aqui informações e vou dar a minha opinião para vocês. Veja aí, números do Matheus Cunha na temporada, compartilhando agora. Eu estou aqui no site O Gol. Veja lá. Ele fez um jogo pelo Campeonato Brasileiro, que foi ontem, contra o Atlético Goianiense, 2 jogos pela Copa do Brasil, os confrontos contra o Amazonas, e 3 jogos pelo Campeonato Carioca. Ou seja, o Matheus Cunha fez 6 jogos nesta temporada. É isso aí. Atuou 540 minutos, né? Perfeitamente. E levou um gol, né? São os números dele na temporada. Perfeito. Agora, eu vou mostrar para vocês os números de Agustin Rossi. Quer saber? Então veja aí. Agustin Rossi, que tem sido o goleiro titular do Flamengo. Vejam só, ele tem 30 jogos a mais do que o Matheus Cunha. Ele fez 6 jogos pela Libertadores, 18 jogos pelo Campeonato Brasileiro e 12 jogos pelo Campeonato Carioca. Ele não atuou na Copa do Brasil. Esse é o critério do Tite. Esse jogo do Flamengo pela Copa do Brasil, que é amanhã às 8h no Maracanã, você já tem esse time do Flamengo, Vene? Não tenho, porque o Tite vai finalizar a preparação na atividade que vai acontecer nessa tarde. A atividade prevista para começar às 15 horas, o famoso 3 horas da tarde, e aí o Tite vai, digamos assim, esboçar a equipe titular. Como a gente pôde ver no bom VT da Alcilene Brito, tem os retornos de De La Cruz e também Bruno Henrique. O De La Cruz foi a ausência, para quem não sabe, no último duelo, por conta de dores nos tendões, não foi apenas um tendão, nos 2 tendões ele estava sentindo dores, e o Bruno Henrique teve um problema muito sério no tornozelo, está recuperado, treinou normalmente ontem, e a tendência é que treine hoje. Eu acho engraçado quando fala dores nos tendões. Existem tanto tendão, mas eles não falam, né? Porque fica o tendão do tornozelo. Lembra do Aquiles, né? Que é o tendão mais popular que tem, que é esse aqui. Mas existem muitos e diversos, né? Mas aí eu fico assim, tendão aonde, não é? Mas eles não falam, né? Dores à parte, pelo visto, as dores foram superadas, porque se o De La Cruz treinou normalmente ontem com os demais jogadores, acredito eu que esteja pronto para poder entrar em campo. E para mim o De La Cruz é titular e o Bruno Henrique é uma boa opção para o segundo tempo. Como eu disse aqui, o Tite ainda não esboçou por conta disso, que a atividade vai acontecer à tarde. Se você quiser me perguntar como eu escalaria o time... Peraí. Ah, tá. Vene Casagrande, eu tava tentando ganhar tempo já pra você vou com trocar você, aí. Lucas Pedrosa. Como você escalaria o time do Flamengo? Vamos lá, levando em consideração que o Tite já garantiu o Matheus Cunha no gol, então, Matheus Cunha no gol. Eu colocaria o Wesley na lateral direita. Por quê? O Wesley é um lateral direito que ele vai muito ao fundo, muito mais que o Varela. E como ele, teoricamente, não vai ter o Luiz Araújo,
Porque quando ele bota o Luiz Araújo, se a gente for perceber, ele bota o Varela. Porque o Varela fica mais e o Luiz Araújo consegue explorar mais a ponta ofensiva ali pelo lado direito. Eu colocaria o Wesley, minha dupla de zaga titular seria Fabrício Bruno e Léo Ortiz. Na lateral esquerda eu colocaria o Vinha, porque o Vinha fica mais e ele já tem o Cebolinha. No meio de campo, para mim, o meio de campo ideal hoje do Flamengo é Pulgar, De La Cruz, Gerson Arrascaeta, e a dupla de ataque a gente colocaria aí o Cebolinha e o Pedro também. Pelo menos esse seria o meu time para encarar o Palmeiras. Lucas Pedrosa, tem um vídeo que está viralizando entre os torcedores do Flamengo, que é o discurso do Tite antes da vitória contra o Atlético Goianiense. Cadê? Estreia, turbilhão de coisas na cabeça. Não conhecia, a gente não se conhecia direito. O início do ano, começar o nosso trabalho. A gente vai estar. Como é que vai ser? Como é que vai estar? Sabe o que é agora? É a certeza de entrar lá para dentro e dar o 100%. Essa é, quando eu estou caminhando aqui, a sensação que eu tenho. Nós vamos entrar lá para dentro e nós vamos fazer o nosso 100%. Pedrosa, diga pra mim o que você achou do discurso do Tite, sempre com palavras precisas. Cara, eu acho que é Nenê, você não gosta desse perfil? Me dá sono, eu vou ser bem sincero. Eu vou discordar. Eu acho que é o perfil dele e os atletas conseguem respeitar isso, tanto é que ele fala sobre entrar 100%. Sim. O Flamengo entrou 100%. Eu destaquei ontem aqui que nos primeiros 40 minutos foi um time que não subestimou a importância do jogo. Porque você pensa em Atlético Goianiense, que é o pior time do campeonato, você acha que você vai ganhar a qualquer momento. E o Flamengo nos primeiros 40 minutos teve uma postura muito intensa, muito com um ímpeto muito grande, conseguindo fazer a marcação pós-perda, conseguindo fazer a pressão alta e chegou ao seu gol rapidamente com o Pedro. E logo depois o Flamengo até sofreu no final do primeiro tempo e no começo do segundo, mas conseguiu fazer o segundo. E eu já falei aqui, eu repito isso aqui desde o começo do ano, o Tite não vai te entregar espetáculo. Ele vai te entregar 100%, tudo que ele puder, dos pontos. E ele tem um grupo na mão. Tá muito claro que ele tem esse grupo na mão, independentemente do viés do discurso dele, tem dado certo. Porque o Tite é um especialista em futebol brasileiro, especialista em campeonato brasileiro e ele tem o melhor time. Quando o Tite chega lá no ano passado, o que a gente fala? Vai se juntar pela primeira vez, no momento onde a diretoria do Flamengo toma uma decisão de conseguir trazer o melhor técnico do futebol brasileiro com o melhor elenco. E isso tem acontecido. Quem é o líder do Campeonato Brasileiro é o Flamengo com um jogo a menos. Quem é o time que ainda está na Libertadores, que ainda está na Copa do Brasil, é o Flamengo. É isso que se espera de um time que tem um investimento milionário, que tem uma folha salarial maior do Brasil. Então eu entendo que o Tite é o casamento perfeito e ele tem conseguido fazer um grande trabalho com o estilo de jogo dele. Só uma coisa, só o fato de eu achar preguiçosa a fala dele não quer dizer que eu acho ele um treinador ruim, pelo amor de Deus. E você muito pelo contrário, elogia ele aqui, pra mim, de treinador brasileiro, pra mim ele é o melhor. É o treinador das 2 últimas Copas do Mundo, então tem que respeitar o trabalho dele. Mas isso é perfil. E o treinador, ele pode ter vários, né? O tipo paizão, mas que taticamente às vezes não é... às vezes é também. Sim. O tipo mais enérgico, menos enérgico, o que fica ali na área técnica... gritando, que não grita, que fica agachado, enfim, isso aí também é uma questão de opinião. Pode falar o que for dele, agora falta de palavra ele não tem. É verdade. Tanto é que ele vai manter o Matheus Cunha, mesmo ele sendo muito criticado por conta disso. Eu acho que o Tite trabalha na base do respeito, cara. Eu acho que se fosse outro treinador hoje com menos experiência, a questão Gabigol, ela teria explodido ainda mais dentro do Flamengo. O Gabigol teria mostrado uma insatisfação ainda maior. Eu acho que teria mais problemas. O Tite é um cara que consegue ter a gestão de grupo ali. E repito, quando o jogador olha pra ele, ele pensa assim, pô, eu não vou me meter muito com esse cara não, porque esse cara tem uma história gigante dentro do futebol. Eu não posso desrespeitar ele em momento algum. Apesar do Gabigol já ter feito isso, ele não estava no Flamengo. Hoje quem manda é o Tite. Eu acho que com esse respeito, com tudo que ele passou aí na carreira dele, um cara campeoníssimo, campeão mundial, e pegou aí 2 Copas do Mundo e foi um cara que conseguiu dar estabilidade para a própria seleção brasileira, apesar dos fracassos na Copa. Enfim, o Tite é top, cara. Vene, o Tite é top. Vê se vocês concordam comigo. Poucos teriam resolvido o problema de relacionamento que tinha tão latente na última temporada do Flamengo. E talvez foi isso que a gente tanto elogiou com a chegada do Tite. A gente teve esse ano no Flamengo alguns problemas, vamos dizer, de comportamento. Viralizando a foto do Gabigol, o próprio Pedro sendo vaiado antes disso para o Gabigol entrar, e o Tite ficou firme com a escolha dele. E mais do que isso, quando a gente viu, por exemplo, o assunto Gabigol, ele acabou ficando pro Gabigol.
Talvez se fosse com outro treinador em outro momento, ia ser um problema total e generalizado do Flamengo. Não tá mais respingando no grupo. O Tite consegue blindar essa parte comportamental totalmente, né? Fernandinha, tem um ponto sobre o Tite que a gente precisa mencionar. Além de ele ser um baita conhecedor de futebol, muita gente pode não gostar do estilo dele, que de fato ele não entrega espetáculo, mas ele entrega resultado. Além disso, ele tem casca no futebol. Vamos lá. Se um jogador virar para ele e falar assim, eu já ganhei Mundial, o Tite vai falar, eu também já ganhei Mundial. Eu já disputei Copa do Mundo, o Tite vai falar, eu também já disputei Copa do Mundo, sendo treinador de seleção brasileira em 2 Copas. Eu já ganhei Campeonato Libertadores, eu também já ganhei. Então assim, ele tem casca. Nenhum jogador vai chegar e vai tentar bater de frente com o Tite. E eu vou além, isso que o Pedrosa acabou de mencionar, talvez se fosse um treinador, entre aspas, mais frouxo, o Gabigol teria ido além. E a situação poderia ter explodido e ter causado um ambiente ainda pior nos bastidores. Ele blindou. Ele blindou legal. E assim, é perfil que a diretoria do Flamengo gosta. Entre aspas, entrega a chave do CT pro Tite, pra sua comissão técnica. E confia. Tá aí. E o Tite, de fato, ele consegue fazer isso muito bem. É porque o Tite mostrou pro Gabigol que ele não precisa do Gabigol. Quando o Gabigol foi afastado, não só pelo doping, mas também pela questão do contrato dele, se ia sair ou não ia sair, o Flamengo continuou performando, o Flamengo continuou pontuando. O Carlinhos fez gol. Exatamente. Então, assim, obviamente, ninguém descarta Gabigol. Gabigol, pra mim, é um grande jogador, respeito muito. É um cara que fez história no futebol brasileiro, um dos maiores atacantes do futebol brasileiro nesse século. Mas o Tite mostrou pra ele, cara, você não resolveu tua vida ainda não? Tá com algum tipo de problema? Beleza, vou seguir minha vida aqui, vou trabalhar com o elenco que eu tenho e vou fazer o Flamengo jogar bola. Voltou? Dá pra te colocar? Dá pra te colocar. Mas vai ser no meu tempo, vai ser no meu momento. E aí ele tem performado agora muito bem nos últimos jogos. Vene. Eu tenho até um debate sobre Gabigol. Ai, meu Deus, quanto Não, tempo? sério, sério. Alguém vai brigar? Não. Eu tô na paz. Não sei se vocês hoje. vão concordar comigo. Se a gente for parar e analisar, o Gabigol entrou nos últimos jogos não no lugar do Pedro. Não. Ele entrou em outra função. Sim. O Pedro está suspenso para o jogo contra o São Paulo. Alguém aqui crava que o Gabigol vai ser o substituto do Pedro? Não. Eu também Nem consigo acho que cravar. será. Acho até que pode ser o Carlinhos. Aham. Hoje, se eu tivesse que arriscar um dinheiro aqui, quem seria o substituto do Pedro contra o São Paulo, eu arriscaria o Carlinhos. Com formação ou com opinião? Não, só opinião. Com opinião. E Só você, opinião. com opinião? Não sei. Eu fico em dúvida, porque o que acontece? O Pedro tem as características mais parecidas com o Carlinhos, apesar de serem jogadores em outra prateleira. O Flamengo do Tite, ele faz muito essa saída de bola junto com o Pedro, quando ele tem dificuldade para sair lá de trás, com a saída de 3 e tudo mais, ele usa muito o Pedro como referência. O Gabigol não tem condições de fazer esse papel de referência, de ser o cara do pivô, de raspar a bola, de ser realmente esse cara que consegue pegar a reposição. Então eu acho que dentro do estilo de jogo, o camisa 9, o Carlinhos é mais adequado. Então, você concordou com ele. Mas Esse mas mais- pera aí. Mais sem ir. Peraí, aí o Gabigol. Mais sem ir, tá? Tem o mais sem ir. É o mais. Aí o Gabigol, que tem jogado bem, não tem, isso é indiscutível, ele tem entrado bem nos jogos do próprio Flamengo. Vê o Pedro, que pode estar ausente, e cara, você não vai dar oportunidade pra ele? Que ele não é titular já há quanto tempo que o Gabigol não é titular do Flamengo? Muito tempo. Jogo decisivo. Mas você acha que ele tá pensando nisso? Desculpa, Fernanda. Eu acho que o Tite deveria olhar pra esse tipo de situação. E olhar assim, cara, você tá merecendo. Antes o Gabigol não estava merecendo. Agora ele tá merecendo. Entre o Gabigol, ídolo histórico do Flamengo, pra mim o segundo maior ídolo da história do Flamengo, e o Carlinhos, por mais que o estilo de jogo do Carlinhos seja mais parecido com o do Pedro, eu escolheria o Gabigol. Dito isso, o Tite vai botar o Carlinhos, eu acho, hein, Vene? Você não acha, não? Não, hoje com a eu cabeça acho do isso. Tite que você conhece. Eu acho que ele vai botar o Carlinhos. Não é informação. É só opinião. achismo, puro Aqui é achismo. só opinião, tá? Puro achismo. Até porque o jogo ainda é depois contra o Palmeiras. Ainda tem jogo contra o Palmeiras quarta-feira. E aí depois tem o São Paulo. O sonho do Flamengo ter um estádio próprio está muito perto de se tornar realidade. E ontem teve um importante passo para isso, porque o Conselho Deliberativo convocou uma reunião para aprovar a possível compra do terreno. Por que eu falo possível compra? Como vai ser o leilão na quarta-feira, eu não posso cravar aqui que o Flamengo vai conseguir comprar o terreno. Mas o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou, assim, com amplo favoritismo, 602 votos a favor, apenas 33 contra. Caramba! O Flamengo entrando nesse leilão para poder comprar o terreno lá no gasômetro e aí dar o importante passo para a construção do estádio Tem uma próprio. expectativa de valor? Ainda não se Ah, sabe, não tem. né? Eu tenho um valor mínimo que eu confesso que eu não lembro Sim, de cabeça aqui, do leilão, né? O leilão tem um valor mínimo. Mas o Flamengo, enfim, é pro torcedor rubro-negro ficar
extremamente orgulhoso com tudo que está acontecendo. Se comprar, quanto tempo que você acha que separa o sonho do torcedor de ter um 6 estádio anos. até o dia? 6 anos. Nossa, em torno tempo de 6 pra anos. caramba, né? Em torno de 6 anos. Tanto é que o Flamengo correu atrás para poder ter o Maracanã à sua disposição, porque não é algo assim, não é um futuro próximo. A gente está falando de 6 anos aí. Mas, querendo ou não, para quem esperou tanto 2030, tempo... né? Olha o 6 tempão que eu anos, demorei pra fazer essa conta, Venê. 6 anos, assim, é daqui a pouco, sabe? É pro torcedor 2030. do Flamengo ficar extremamente orgulhoso com tudo que está acontecendo. Agora o Flamengo muito próximo de ter a sua casa. E, assim, é uma casa grande, né? Para pelo menos 80 mil pessoas que o presidente Rodolfo Landim andou mencionando. Então, de fato... São 2 triênios de uma presidência do Flamengo. Pois Pensa é. nisso. Não, se a gente for parar e analisar, isso aí é fruto de um trabalho que começou lá em 2013, quando o Eduardo Bandeira de Mello, ao lado das pessoas que estavam ao lado dele, tiveram que devolver o Wagner Love, porque não tinham condições de pagar o salário do Wagner Love. E hoje a gente está vendo a gente debater aqui o Flamengo construindo o estádio próprio com seu dinheiro próprio. É algo que é um trabalho aí de 11 anos. Então, parabéns a todos os envolvidos e parabéns também aos torcedores rubro-negros que vão poder ter uma casa própria agora. E aí, como é que... Só um instantinho. Já volto aqui, tá, Venê? Não, aí a renda... Só um minutinho aqui. faturamento de 3 bilhões... Esquece. E aí, como é que a gente vai zoar um negócio lá de casa? Então, isso aí vai acabar, né? E aí, Foram mais de como é que 100 vai fazer? anos falando sobre isso. Ué, como é que a gente vai fazer isso? A gente se apegava nisso. Ó, o muro tá baixo. Eu Quem quiser fazia vir, isso vem. direto. Mas Tu não? ó, e a minha Também? casa lá do lado, bem pertinho, verdade. vai estar reformada também, entendeu? Vai estar bom. bonita. Então, assim, tá Tá rindo do quê, tranquilo. Venê? Tá falando um negócio não tem sério com ele problema, ali. não tem problema. Eu espero que em 2030 as coisas estejam melhores, entendeu? Pra nós? Lembrando que vai demorar esse tempo todo porque o Flamengo vai tirar um estádio do zero. zero, né? é. É um O Vasco, terreno por vazio. exemplo, deve terminar em 2028. Mas o Vasco já tem um estádio lá, já tem um campo, apesar da O reforma MRV ser foram muito 6 grande. anos? O Big Boss tá lembrando aqui do Atlético Mineiro, né? Também foi a mesma coisa, né? Sim. E fez a estreia da MRV, foi esse ano ou ano passado? Ano passado, né? Foi parecido. Eles dividiam, compartilhavam o Mineirão e agora tem a sua própria casa. E vai ser maior ainda. Eu só não sei Gente, quanto isso vai tempo ser bom demorou. pro Rio de Janeiro Com inteiro, certeza. porque vai Claro, valorizar o Zona redor, Norte. Zona Norte. Vocês já passaram? É isso aí, nação rubro-negra! Uma ótima noite a todos! Eu tô chegando com tudo nessa noite de terça-feira para atualizar vocês, é claro, sobre as principais notícias do nosso Flamengo e também sobre as novidades do Mercadão da Bola do nosso Mengão. Quero atualizar vocês que o Flamengo está sim querendo muito a contratação desses 2 jogadores, Michael e Claudinho, fazem parte desse planejamento de Rodolfo Landim, o presidente atual do rubro-negro, que é a contratação desses 2 atletas. Tendo em vista, eu vou começar falando pelo Michael. O jogador robozinho está de saída do Al Hilal. O técnico Jorge Jesus não quer mais o Michael lá no Al Hilal, né? Tendo em vista que a ideia da diretoria do Al Hilal é inscrever o Neymar de volta ao Arabão. E sendo assim, o Michael não terá mais espaço no time do Al Hilal e retornará ao futebol brasileiro. Só que o Flamengo não é o único time interessado. Só que o jogador já disse que quando retornar ao futebol brasileiro, terá o Flamengo como prioridade. É um jogador que já conhece como é Flamengo, é um atleta que assim já está muito identificado com a nação rubro-negra. A nação gosta muito do Michael e será uma grande contratação, né? Ele chegando no Flamengo, ele chega com muitas possibilidades de ser titular, até porque a gente está vendo aí o Cebolinha, tem hora que entra, o Bruno Henrique ainda está se recuperando e o Michael, ele chegando, dando assistência, fazendo gols, o técnico Tite vai ser muito difícil tirar o robozinho do time titular. Vocês concordam? O que vocês acham? Vocês aprovam essa contratação? Vocês acham que o atacante Michael, ele chega para ser titular? Deixa nos comentários aqui para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. É muito importante a opinião de vocês. E já o Claudinho é um sonho antigo e vai virar realidade. Eu estou na expectativa muito boa, nação, de que o Flamengo possa conseguir sucesso nessa negociação. O Claudinho já tem nas últimas 3 temporadas, se eu não me engano, o Flamengo tenta a contratação, só que o Flamengo está muito próximo de comprar o seu próprio estádio, o seu próprio terreno e construir o seu estádio. E assim, cerca de 138 milhões de reais só para comprar o terreno. E detalhe, é à vista. Mas o Flamengo acredita que vai conseguir um aporte financeiro para fazer um alto investimento e conseguir contratar o meio-campista Claudinho, que chegaria para disputar vaga ali, né, pela titularidade com a Arrascaeta. Eu já vou deixar logo aqui a minha opinião. Eu acho que o Claudinho, de cara, ele chega para ser reserva.
reserva, né? Chega para compor o elenco. Só que aí durante como vai passar o tempo, ele com certeza vai pegar a vaga de titular, até porque ele dá muito mais dinamismo, né, no time do que o Arrascaeta. A gente está vendo, pelo menos eu estou vendo que o Arrascaeta está puxando muita perna. Nesse último jogo, né, contra o Atlético Goianiense, ele jogou muito bem. Só que assim, o Claudinho, além de ter a mesma idade, é um jogador mais veloz, né? Pode marcar melhor, mais habilidoso, serve aos companheiros. Então assim, nação, tanto o Michael, tanto o Claudinho pode chegar no Flamengo a qualquer momento. E desde já eu quero saber de vocês, o que vocês acham sobre a contratação de ambos? Deixa nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Quero atualizar vocês também sobre essa grande partida de amanhã. Vocês acham que realmente o técnico Tite vai manter a palavra dele em deixar o Matheus Cunha como goleiro titular do Flamengo? Não será um risco? Logo contra o Palmeiras, é um jogo dificílimo. Maracanã vai estar lotado. É assim, eu tô com o pé atrás. Eu tenho certeza. Eu entraria com o goleiro Rossi, só que o Tite quer manter a palavra que ele disse lá atrás, na partida contra o Amazonas, que o Matheus Cunha seria o goleiro da Copa do Brasil. Então assim, nação, o treinador, pelo que eu tô vendo, vai manter a palavra. Agora a gente tem que apoiar o Matheus Cunha para que ele não venha a falhar, né, nos jogos do Flamengo, principalmente nessas decisões. E assim, a Copa do Brasil paga e paga muito bem. E também, antes de finalizar, eu quero saber de vocês, o que vocês acham sobre essa compra do terreno lá no gasômetro? E assim, o que vocês acham sobre essa construção do estádio próprio? Acabou, nação, o sonho está muito próximo de ser realidade. Eu tô muito feliz, tô indo nessa. Se inscreveram no canal, deixaram esse like. Até a próxima. Saudações rubro-negras, fiquem com Deus!